Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Quando nós pensamos acerca do reino de Deus e que queremos a sua expansão neste mundo, que cresça, pois este é o nosso papel, a nossa função. Vivendo o reino de Deus, expandir este reino, indo por todo o mundo, pregando, anunciando, ensinando sobre o reino de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Mas como isso acontece? De que maneira isso, de fato, acontece na vida das pessoas e até mesmo na nossa? Ele funciona como um fermento na massa. Não é um processo aonde nós colocamos e vemos as coisas acontecendo de forma rápida, mas é um processo onde Deus vai trabalhando cada vida, de maneira que, ao misturarmos este fermento na massa, lentamente o processo de fermentação vai ocorrendo em toda a massa, contaminando aqueles que estão próximos e assim esparramando. Foi o que Jesus disse lá em Lucas 13, no versículo 20 e 21, diz assim: disse mais, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então é assim que acontece, é um processo, mas é um processo que parte das nossas vidas quando entendemos a salvação de nosso Deus. A gente precisa e não podemos esquecer, a nossa salvação é pela graça, é mediante a obra que Cristo realizou em nosso favor. Ele morreu para que nós tivéssemos o perdão, ressuscitou para a nossa justificação. Nós aceitamos isso por fé e nos submetemos a Cristo, recebendo isto que Ele fez por nós. Nós somos alcançados pela graça de Deus e por essa salvação. E ao entendermos que a salvação é pela graça e que nós somos colocados na presença de Deus, nós somos apresentados, por causa do que Cristo fez, nós somos apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível. Vivemos na presença de Deus, estamos nele, ele está em nós. Ao termos esse entendimento e a compreensão que fomos feito um novo ser, uma nova criatura, que nós temos da mente de Cristo, fomos feitos à imagem de Cristo, o que nós devemos fazer? É o que Ele nos chama para santificarmos o nosso proceder, a nossa maneira de agir, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Ao invés de agirmos segundo a maneira de pensar do mundo, a maneira natural, andando segundo as obras das trevas, ou seja, praticando o mal, sendo egoístas, arrogantes, hipócritas, mentirosos. Quando achamos que podemos usar das pessoas em nosso favor, isto é obra das trevas. Isto é obra segundo o pensamento natural. Nós somos chamados para abandonar isso e vivermos agora segundo os valores do reino de Deus, como Cristo, expressando as virtudes do Pai, revelando o seu amor, a misericórdia, a graça, a bondade, diante das pessoas. Este é o entendimento. Então, o processo de santificação é nós nos despirmos dessas obras da carne, do pensamento natural, da maneira de agir do mundo e nos revestirmos da maneira de Cristo, agirmos como Cristo, sermos plenos de Cristo em todas as nossas ações. Essa é a nossa jornada de amadurecimento. E à medida que a gente vai santificando, crescendo no entendimento, revelando a salvação de Deus às pessoas, mudando a maneira de viver, não para alcançar favor de Deus, mas simplesmente para revelarmos quem nós somos, revelarmos o reino de Deus, revelar a glória de Deus, apresentar Deus às pessoas. Este processo é que vai se tornando um processo de fermentação dessa massa, ou seja, de expansão do reino de Deus. Não são as ações de marketing, mas sim a maneira como nós vivemos. Não é nossa religiosidade nem as obras que possamos fazer segundo o entendimento humano. Isto não leva ninguém a conhecer a Deus. O que leva a conhecer a Deus é a maneira como nós vivemos, a motivação que temos para viver neste mundo,
nos relacionarmos e como devemos fazer isso. É isto que nos leva à maturidade e é isto que leva as pessoas a conhecer a Deus. Um processo lento, um processo que trabalha a vida das pessoas, em que nós apresentamos Deus às pessoas. Porque é isso que nós somos chamados para fazer. E à medida que apresentamos, falamos da salvação, revelamos a salvação de nosso Deus, nós conduzimos as pessoas e ensinamos as pessoas a conhecer a Deus. Essa é a nossa jornada e este é o processo do reino de Deus, como um fermento na massa. Assim, contamina toda a massa e toda a massa fica levedada. Nosso papel é encher a terra com o conhecimento da glória do Senhor, revelando essa glória a todas as pessoas. É assim que funciona o reino de Deus e nós precisamos entender que à medida que crescemos, amadurecemos e entendemos, nós iremos revelar o reino de Deus ao mundo, crescendo em entendimento, expressando a vontade de Deus e manifestando o seu reino neste mundo. Que a gente possa ter este entendimento, buscar o conhecimento do Senhor, pois nisso está a vida eterna, é nisto que nós revelamos a vida eterna do Criador e manifestamos essa vida a todas as pessoas. Que a gente possa crescer, amadurecer, viver a vontade de Deus, honrar seu nome, glorificar seu nome e sermos instrumento de justiça e expressão dessa graça maravilhosa neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.